A noite de 15 de agosto de 2025 pairava sobre o sabor em luxo, não como uma promessa, mas como uma sentença. Era a noite mais temida e, ao mesmo tempo, a mais cobiçada do ano. No salão principal, entre cristais que multiplicavam a luz e talheres de prata que descansavam sobre linho egípcio, sentava-se Anton Blanchard, o homem cujo apelido no meio gastronômico era o carrasco da gastronomia. Um aceno de cabeça dele poderia elevar um restaurante ao Olimpo culinário. Uma crítica mordaz poderia transformá-lo em cinzas. Para Ricardo, o proprietário milionário do estabelecimento, aquela noite era o culminar de anos de investimento, de sacrifício, de uma busca obsessiva pela perfeição que nascera da dor. Ele observava do seu posto discreto, o rosto uma máscara de controle gélido, mas por dentro, seu estômago era um nó de ansiedade. Cada prato, cada taça de vinho, cada sorriso ensaiado dos garçons era uma peça em seu jogo de xadrez pela imortalidade no competitivo mundo da alta cozinha. O que ele não sabia era que, a poucos metros dali, nos bastidores fumegantes e caóticos da cozinha, o tabuleiro estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você para não perder nenhum capítulo dessa trama. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. No coração pulsante e barulhento do restaurante, na sua área mais quente e úmida, Ana, de 35 anos, movia-se com uma eficiência que beirava a automação. Suas mãos, calejadas e marcadas por pequenas cicatrizes de queimaduras e cortes, mergulhavam e emergiam da água quente e ensaboada com uma velocidade hipnótica. Prato após prato, taça após taça, ela limpava os vestígios dos luxos que outros desfrutavam. Para a maioria dos que trabalhavam ali, ela era apenas parte da engrenagem, a mulher silenciosa do fundo, a lavadora de pratos. Ninguém via o brilho em seus olhos castanhos quando um prato voltava limpo, não por ter sido bem lavado, mas por ter sido tão apreciado que o cliente o havia raspado até o último molho. Ela não via apenas restos de comida, via a arte do chefe Antoine, a complexidade das camadas, a harmonia dos ingredientes. Sua mente, uma enciclopédia de sabores que ela mesma raramente provava, desconstruía cada prato. Ele usou tomilho-limão aqui, pensava ela, sentindo um aroma sutil emanando de um filé, e um toque de açafrão no risoto. O ponto está perfeito. A vida a tinha forçado a abandonar seu sonho, mas não a tinha roubado. Aos 18 anos, ela era a aluna mais promissora de sua turma de gastronomia, uma jovem cujo talento florescia sob a tutela de sua avó, uma cozinheira de mão cheia que lhe deixou seu bem mais precioso. Um caderno de receitas com a capa de couro gasta, as páginas amareladas e manchadas de gordura, cada anotação uma prova de amor. Mas então, a vida aconteceu. Uma gravidez inesperada, um namorado que desapareceu como fumaça, e de repente, o sonho de ser chefe foi substituído pela necessidade urgente de colocar comida na mesa para seu filho, Lucas. Agora, com 10 anos, Lucas era o sol de sua vida, a razão de suas costas doerem no final do dia e de seu coração se encher de uma força que ela não sabia possuir. Todas as noites antes de dormir, ela abria o velho caderno não apenas para ler as receitas, mas para se lembrar de quem ela era antes de se tornar apenas uma sobrevivente. Enquanto isso, no salão, Ricardo ajeitava a gravata pela terceira vez em 5 minutos. Aos 45 anos, ele era a personificação do sucesso. Um império construído do zero, um nome que era sinônimo de luxo. Mas por baixo do terno italiano impecável, havia um homem oco. Desde que sua esposa, Helena, falecera num trágico acidente de carro 5 anos antes, a cor pareceu ter sido drenada de seu mundo. O riso dela, que preenchia a enorme mansão onde agora ele vivia com a filha, Sofia, de 12 anos, era uma memória dolorosa. O sabor em luxo tornou-se sua única paixão, seu refúgio e sua obsessão. Ele exigia a perfeição de sua equipe porque não conseguia consertar a imperfeição de sua própria vida.
A relação com Sofia era um reflexo disso. Distante, pontuada por ordens e expectativas, desprovida do calor que Helena costumava prover. Ele amava a filha mais do que tudo, mas não sabia como demonstrar. O amor para ele transformara-se em prover, em proteger, em construir muros altos de riqueza e segurança ao redor dela, sem perceber que a estava aprisionando na mesma solidão que o consumia. O primeiro sinal do desastre veio na forma do rosto pálido de Carlos, o gerente do restaurante, que se aproximou de Ricardo com o celular na mão, tremendo como se segurasse uma granada. Senhor Ricardo, é o chefe Antoine. Ricardo ergueu uma sobrancelha, sua expressão não mudando 1 milímetro. O que tem ele? O soufflé de lagosta não está no ponto? Pior, senhor. Muito pior. A esposa dele acabou de ligar. Ele sofreu um acidente doméstico. Escorregou na cozinha de casa uma panela de água fervente. Queimaduras de 2º grau nas mãos e nos braços. Ele está a caminho do hospital. Ele não vem. Por um instante, o mundo de Ricardo parou. O barulho do salão, o tilintar dos talheres, a música suave do pianista, tudo se desvaneceu. Não, não hoje. A fúria subiu por sua garganta, quente e amarga. Incompetente, até para se acidentar ele escolhe o pior dia possível. Rosnou ele baixo o suficiente para que apenas Carlos ouvisse. Aí o subchefe, onde está Jean-Pierre? Na cozinha, senhor. Mas ele está em pânico. Antoine não compartilhou com ele os detalhes finais do menu especial para o crítico. São criações novas, autorais. Ricardo marchou em direção à cozinha, seus sapatos caros batendo no mármore polido como marteladas. Ao empurrar a porta de metal, foi recebido pelo caos. O som que antes era uma sinfonia de trabalho organizado, agora era uma cacofonia de pânico. Pratos empilhados, legumes picados pela metade, panelas fumegando esquecidas no fogão. Jean-Pierre, o subchefe francês com um ego do tamanho da Torre Eiffel, estava branco como um fantasma, gritando ordens contraditórias em um português carregado de sotaque. Mon Dieu, estamos perdidos, perdidos, aquele carrasco vai nos destruir. Os outros cozinheiros corriam de um lado para o outro sem rumo, a liderança evaporada. A comanda para a mesa de Anton Blanchard já havia chegado. O tempo estava correndo. Do seu canto, Ana observava a implosão. Ela sentia o pânico deles, mas mais do que isso, sentia uma pontada de tristeza. O sonho de Antoine, o trabalho de meses, a reputação do restaurante que, apesar de tudo, pagava seu aluguel e a escola de Lucas, tudo se desfazendo. Ela viu o rosto dos seus colegas, o medo do desemprego estampado em cada um. Viu o suor na testa de Carlos, a fúria impotente no rosto de Ricardo. E então, seu olhar caiu sobre os ingredientes frescos e impecáveis dispostos na bancada de aço inox. O robalo selvagem, os aspargos de um verde vibrante, os tomates cereja que pareciam pequenas joias. E em sua mente, as páginas do livro de sua avó começaram a folhear-se sozinhas. Uma receita em particular, uma que ela fazia de olhos fechados, uma que confortava a alma antes de encher o estômago, brilhou em sua memória. Foi um impulso, uma força que veio de um lugar profundo e esquecido dentro de si. Ela secou as mãos no avental surrado, o coração batendo descontroladamente contra as costelas. Era loucura. Era suicídio profissional. Ela era a lavadora de pratos. Mas naquela noite, ao ver o navio afundando, ela decidiu que preferia tentar ser o leme a se afogar com os outros. Ela caminhou para o centro da cozinha, passando pelos cozinheiros paralisados. Todos os olhos se viraram para ela, confusos. Ela parou em frente a Carlos e Ricardo. Sua voz, normalmente um sussurro, saiu firme e clara, cortando o barulho da desordem. Eu posso cozinhar. O silêncio que se seguiu foi mais alto do que os gritos de antes. Durou 3 segundos, e então foi quebrado pela gargalhada estridente de Jean-Pierre. Você? Ah, volte para a sua pia, mulher. A única coisa que você sabe cozinhar é a sua própria miséria. Ele zombou, seu rosto vermelho de escárnio. Alguns outros riram junto. Um riso nervoso, de alívio por o foco da humilhação não ser eles. Ricardo, que até então a olhava como se fosse um inseto insignificante, focou seus olhos cinzentos e frios nela. O desprezo em seu olhar era uma faca. O que você disse? Ele sibilou.
Ana engoliu em seco, mas não recuou. Ela olhou diretamente nos olhos dele, um ato de coragem que surpreendeu a si mesma. Eu disse que eu posso cozinhar. Eu sei o que fazer. Eu conheço os ingredientes. Eu observo o chefe Antoine todos os dias. Eu sei. Ricardo a interrompeu, dando um passo à frente, sua presença imponente a engolindo. Você sabe lavar pratos. É para isso que eu te pago. Você não tem ideia do que está em jogo aqui. A minha reputação, o meu dinheiro, o emprego de todos nesta sala. E você, a lavadora de pratos, acha que pode salvar a noite? Cada palavra era um golpe. Ana sentiu as lágrimas ameaçando brotar, mas as empurrou para dentro. Ela pensou em Lucas, em sua coragem infantil ao enfrentar um garoto maior na escola. Ela pensou em sua avó, que sempre dizia: "O medo tempera mal, minha filha." A coragem, no entanto, é o ingrediente secreto. Eu sei que parece loucura, senhor, mas que outra opção o senhor tem? Ela disse, a voz agora mais baixa, mas ainda firme. O crítico está esperando. O senhor pode cancelar o pedido dele e admitir a derrota, ou pode me dar uma chance. Uma única chance. Ricardo a encarou. Uma tempestade de fúria, desespero e uma ínfima centelha de curiosidade em seus olhos. Ele olhou para o relógio. Olhou para o rosto patético de Jean-Pierre. Olhou para a comanda da mesa de Anton Blanchard. Ele estava encurralado. Perder por não tentar ou perder tentando o impossível? A humilhação parecia inevitável de qualquer maneira. Pelo menos com a segunda opção, ele poderia culpar a audácia de uma serviçal. Ele soltou o ar, uma nuvem de resignação gélida. Sua voz, quando veio, era desprovida de qualquer emoção, um veredito final. Faça. Um suspiro coletivo percorreu a cozinha. Mas ele ergueu um dedo, a ponta quase tocando o rosto de Ana. Se um único cliente reclamar, se o prato for menos que perfeito, você não pisa mais aqui. Você não só será demitida, como eu farei questão de que nunca mais trabalhe em cozinha nenhuma nesta cidade. Entendido? Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas assentiu, o queixo erguido. Entendido, senhor. A cozinha é sua, disse Ricardo, afastando-se como um rei que acaba de condenar um prisioneiro a uma provação mortal. Sob o olhar de todos, um misto de pena, escárnio e um pingo de esperança, Ana caminhou até a pia. Mas em vez de pegar a esponja, ela tirou seu avental molhado e o jogou de lado. Encontrou um avental limpo de chefe e o amarrou na cintura. O tecido branco e engomado pareceu estranho, mas ao mesmo tempo, certo. Era como vestir uma pele que ela havia abandonado há muito tempo. Ela se virou para a bancada, ignorando os pratos complexos e pretensiosos do menu de Antoine. Seus olhos varreram os ingredientes disponíveis. E então, ela começou. Sua primeira ordem ecoou na cozinha silenciosa. Não com a arrogância de Jean-Pierre, mas com a autoridade calma de quem sabe exatamente o que está fazendo. Preciso de azeite de oliva extra virgem, alho, tomates frescos, manjericão e o melhor robalo que tivermos. E alguém, por favor, coloque uma panela de água para ferver. Vamos fazer algo que alimenta a alma. A provação de Ana havia começado, e com ela, o destino de todos no sabor em luxo. O silêncio na cozinha era uma tela em branco sobre a qual Ana começou a pintar sua obra-prima. Por um instante, o peso dos olhares sobre ela foi esmagador. O escárnio de Jean-Pierre, a dúvida nos olhos dos outros cozinheiros, a ameaça fria de Ricardo ecoando em sua mente. Ela podia sentir o fracasso se esgueirando pelas bordas de sua coragem, um fantasma faminto pronto para devorá-la. Mas então, ela fechou os olhos. Por um segundo, o barulho, o calor, a pressão, tudo desapareceu. Em seu lugar, surgiu a imagem da cozinha de sua avó. O cheiro de lenha queimando, a luz do sol da tarde entrando pela janela e as mãos enrugadas e gentis de sua avó guiando as suas no cabo de uma faca. A comida sente o seu medo, minha neta. Cozinhe com amor, ou não cozinhe nada. A voz da avó era um bálsamo em sua alma. Quando Ana abriu os olhos, a lavadora de pratos havia sumido. Em seu lugar estava uma chefe. Seus movimentos tornaram-se fluidos, um balé de precisão e propósito. Ela pegou o robalo com uma reverência quase religiosa, os dedos deslizando sobre a pele prateada, avaliando o frescor, a firmeza da carne. Com uma faca afiada que parecia uma extensão de seu próprio braço, ela filetava o peixe,
com uma habilidade que fez os outros cozinheiros arregalarem os olhos. Não havia hesitação, não havia movimento desperdiçado. Eram os gestos de alguém que havia feito aquilo 1000 vezes. Não em uma cozinha profissional, mas em sua pequena cozinha, para o paladar mais exigente de todos, o de seu filho, Lucas. Jean-Pierre, disse ela, a voz calma, mas com um timbre de autoridade inquestionável. Sua arrogância não vai temperar este peixe, mas sua habilidade, talvez. Preciso de um court bouillon para pochar este peixe. Rápido e simples. Água, vinho branco, um ramo de tomilho, grãos de pimenta e uma folha de louro. Você consegue fazer isso sem queimar a cozinha? O subchefe ficou boquiaberto, chocado tanto por ela lhe dar uma ordem, quanto pelo fato de a ordem ser tecnicamente perfeita. Por um momento, seu orgulho ferido o fez querer recusar. Mas algo na postura dela, na confiança inabalável que ela agora exalava, o paralisou. Murmurando um "Oui, chefe", quase inaudível e ressentido, ele se virou para o fogão, o rosto vermelho de humilhação. Os outros cozinheiros trocaram olhares de espanto. A dinâmica de poder na cozinha havia se invertido em menos de 1 minuto. Ana, por sua vez, já estava em outra tarefa. Suas mãos voavam sobre os legumes. Ela não os cortava em cubos perfeitos de brunoise ou em tiras de julienne com precisão milimétrica, como a escola francesa exigia. Ela os cortava de uma forma rústica, orgânica, respeitando a forma natural de cada um. Os tomates cereja foram cortados ao meio. Os dentes de alho fatiados em lâminas finas que se tornariam translúcidas no azeite quente. O aroma começou a subir. Primeiro, o do alho dourando lentamente no azeite, uma base fundamental e honesta para qualquer prato com alma. Depois o cheiro adocicado dos tomates se juntou à festa, sibilando ao tocar a panela quente. Por fim, ela rasgou as folhas de manjericão com as mãos, liberando uma explosão de perfume que encheu a cozinha. Era um cheiro que não pertencia ao sabor em luxo. Não era o cheiro complexo de especiarias exóticas ou de reduções de vinho do Porto. Era o cheiro de casa, o cheiro de conforto, o cheiro de amor. Um dos cozinheiros mais jovens, um rapaz chamado Léo, que sempre fora gentil com ela, aproximou-se timidamente. "Chefe, posso ajudar?" Ele a chamou de chefe. A palavra pairou no ar, solidificando a nova realidade. Ana sorriu para ele, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado. "Obrigada, Léo. Mantenha o court bouillon em fogo baixo. Não deixe ferver com muita força. Queremos cozinhar o peixe gentilmente, não atacá-lo." Enquanto Ana orquestrava sua pequena sinfonia de sabores, Ricardo assistia a tudo de um canto escuro, perto da porta. Ele esperava ver um desastre, uma amadora desajeitada se atrapalhando com equipamentos profissionais. Em vez disso, via uma artista em seu elemento. Ele não entendia as técnicas que ela usava. Eram simples demais, diretas demais para o que ele estava acostumado a ver. Mas ele via a paixão, via a concentração absoluta, o respeito pelos ingredientes. E para seu aborrecimento, sentia seu estômago roncar com os aromas que emanavam das panelas dela. Era desconcertante. Aquela mulher, que ele mal notara por meses, exceto como uma figura curvada sobre a pia, possuía uma graça e uma autoridade que ele nunca imaginara. Era como descobrir que a pedra do seu jardim era na verdade um diamante bruto. O peixe, pochado à perfeição no caldo aromático, foi cuidadosamente removido e colocado sobre uma cama de aspargos verdes, salteados no último segundo para manter a crocância. Ao lado, ela dispôs o molho rústico de tomate e manjericão, cujo vermelho vibrante contrastava lindamente com o branco imaculado do peixe. Um fio de azeite de oliva extra virgem de alta qualidade foi a finalização. Não havia espumas, ares, esferas ou qualquer outro truque da gastronomia moderna. Havia apenas comida. Comida de verdade, apresentada de forma limpa, honesta e apetitosa. "Está pronto", anunciou ela. Carlos, o gerente, aproximou-se como quem se aproxima de um altar de sacrifício. Ele olhou para o prato. Era lindo em sua simplicidade, mas era perigosamente simples para um crítico como Anton Blanchard. Seu rosto era uma máscara de pavor. "Ana, tem certeza?" "Não tem. Não sei." "Umas flores comestíveis? Uma redução de balsâmico?"
A única coisa que este prato precisa é ser comido enquanto está quente, respondeu ela com firmeza. Leve, por favor. Com as mãos trêmulas, Carlos pegou o prato. A caminhada da cozinha até o salão principal pareceu durar uma eternidade. Cada passo era pesado. Ele podia sentir os olhos de todos os funcionários sobre ele. Sentia, mesmo de costas, o olhar gélido de Ricardo. Ao chegar à mesa de Anton Blanchard, ele depositou o prato com uma delicadeza cerimonial. O crítico olhou para o prato. Sua sobrancelha direita, famosa por se arquear em sinal de desdém, subiu 1 milímetro. Ele olhou para Carlos. Eu pedi o menu degustação do chefe Antoine. O que é isto? O prato infantil? Sua voz era seda embebida em veneno. Carlos engoliu em seco, o suor brotando em sua testa. Houve um imprevisto, Monsieur Blanchard. O chefe Antoine não pôde comparecer. Esta é uma criação especial, uma cortesia da casa. Blanchard bufou um som de puro desprezo. Imprevisto, que amadorismo! Ele pegou o garfo e a faca com o desdém de um cirurgião prestes a dissecar um espécime inferior. Ele cortou um pequeno pedaço do peixe, garantindo que pegasse um pouco do molho. O restaurante inteiro parecia ter prendido a respiração. Ricardo, observando de longe, sentiu o coração afundar. Acabou, pensou ele. Estamos arruinados. O crítico levou o garfo à boca. E então, nada. Ele não mastigou imediatamente. Ele simplesmente parou. Seus olhos, antes tão afiados e críticos, tornaram-se distantes. O garfo permaneceu no ar por um instante antes de ele baixá-lo lentamente. Uma expressão de pura confusão tomou conta de seu rosto. Ele tomou um segundo pedaço maior desta vez. Mastigou devagar, os olhos fechados. O carrasco da gastronomia, o homem que fazia chefes chorarem com uma única palavra, parecia estar em outro lugar. Quando ele abriu os olhos, havia algo neles que ninguém jamais vira antes. Vulnerabilidade. Ele pousou os talheres ao lado do prato com uma suavidade que não lhe era característica. Ele limpou a boca com o guardanapo de linho, mas seus olhos nunca deixaram o prato meio comido. Ele ficou em silêncio por 1 minuto inteiro, 1 minuto que se esticou numa agonia insuportável para todos que assistiam. Finalmente, ele fez um sinal para Carlos se aproximar. O gerente caminhou, os joelhos fracos. Ele esperava a explosão, o sermão humilhante, a sentença de morte. Gerente, disse Blanchard, a voz surpreendentemente suave, quase um sussurro. Eu já comi nos palácios de reis, nos restaurantes mais estrelados de Paris a Tóquio. Provei iguarias que custam mais do que o seu salário anual. Mas isso, ele apontou para o prato com o queixo, isso tem o sabor de uma memória que eu nem sabia que tinha. É o sabor do sol da Toscana numa tarde de domingo, de um almoço na casa da minha nona há 50 anos. Quem cozinhou isto? A onda de choque daquelas palavras se espalhou pelo restaurante. Os garçons que espiavam, os funcionários da cozinha que se aglomeravam na porta, todos sentiram. Ricardo, no entanto, foi atingido como um raio. Memória, sabor de casa, não fazia sentido. Sua culinária era sobre técnica, inovação, luxo, não sobre nostalgia. Incrédulo, furioso com a possibilidade de estar sendo enganado, ele marchou para a cozinha. Ele entrou como um furacão. Ana estava de volta ao seu posto, limpando a bancada onde havia trabalhado. Ela parecia pequena e cansada de novo, o brilho da chefe sendo substituído pela resignação da lavadora de pratos. Jean-Pierre e os outros a observavam com um novo respeito, um temor quase supersticioso. Onde está o resto? Ricardo rosnou, a voz áspera. Ana apontou para um pequeno prato de teste que ela havia montado para si mesma, mas que não tivera coragem ou tempo de provar. Ali, senhor. Ricardo pegou o prato e um garfo limpo. Saiam todos, ordenou ele. A equipe da cozinha se dispersou rapidamente, deixando-os a sós. Ele olhou para o prato com desconfiança. Parecia simples demais, honesto demais. Com um gesto brusco, ele pegou um pedaço generoso do peixe e do molho e levou à boca, preparado para sentir o gosto do fracasso, para confirmar que o crítico estava senil ou zombando dele. E então, o mundo parou. O sabor não explodiu em sua boca. Ele se desdobrou. Primeiro a delicadeza do peixe cozido à perfeição, desmanchando na língua. Depois, a doçura ácida dos tomates,
o perfume do manjericão, a picância sutil do alho, tudo amarrado pela riqueza do azeite. Não era apenas uma combinação de ingredientes, era uma história, e era uma história que ele conhecia. A cozinha de aço inox do Sabor em Luxo derreteu ao seu redor, sendo substituída por outra, muito mais antiga e humilde. Ele não tinha 45 anos, tinha 8. Não usava um terno de grife. Usava calças curtas com os joelhos sujos de terra. Estava sentado em um banquinho de madeira, os pés balançando muito acima do chão de ladrilhos vermelhos e brancos. O ar estava impregnado do mesmo cheiro: alho, tomate, manjericão. Uma mulher com um sorriso caloroso e mãos polvilhadas de farinha estava no fogão. Sua mãe. Ele não a via com tanta clareza em seus pensamentos há anos. Laura, uma mulher simples de origem italiana, que se casara com seu pai e que cozinhava não por técnica, mas por amor. Este era o prato dela. O peixe da mamãe, como ele o chamava. Era o que ela fazia para ele quando estava doente, quando tinha tido um dia ruim na escola, ou aos domingos, sem motivo algum. Era o prato que representava segurança, conforto, amor incondicional. Após a morte dela, quando ele tinha apenas 15 anos, a receita se perdeu. Ela nunca a escrevera. Estava tudo em sua cabeça e em suas mãos. Ricardo e seu pai tentaram recriá-la inúmeras vezes, mas nunca conseguiram. Faltava sempre alguma coisa, o toque secreto. Com o tempo, ele parou de tentar. A dor da perda e do fracasso era grande demais. Ele enterrou aquela memória sob camadas de ambição, trabalho e, mais tarde, da nova dor pela perda de sua esposa, Helena. E agora, aqui estava, ressuscitado, perfeito, em um prato feito pelas mãos da sua lavadora de pratos. O garfo caiu de sua mão, batendo no chão com um barulho metálico que soou como um trovão no silêncio. Ricardo apoiou-se na bancada, o corpo tremendo. Uma única lágrima, quente e pesada, escapou de seu olho e rolou por seu rosto endurecido. Depois outra e outra. O homem que não chorara no funeral de sua própria esposa, que construíra uma fortaleza impenetrável ao redor de seu coração, estava ali, no meio de sua cozinha multimilionária, soluçando. Não era um choro de tristeza, era um choro de libertação. Era a represa de anos de dor, luto e solidão se rompendo de uma vez só, inundada pelo sabor de uma memória que ele pensava estar perdida para sempre. O sabor do amor de sua mãe. Ana observava, paralisada, sem saber o que fazer ou dizer. Ela viu o homem mais frio e intimidador que já conhecera desmoronar na sua frente. Viu a dor crua que ele escondia de todo o mundo. E em seu coração não havia medo, mas uma onda avassaladora de compaixão. Ricardo finalmente ergueu a cabeça, os olhos vermelhos e inchados. Ele olhou para ela, mas não via a funcionária, a mulher do avental sujo, a figura que ele sempre ignorara. Ele via a portadora de um milagre, a mulher que, com um prato simples, havia viajado no tempo e lhe devolvido um pedaço de sua alma. A raiva, o desprezo, a ameaça, tudo se dissipou, substituído por uma única avassaladora pergunta. Como? Ele precisava saber, precisava entender. Como ela conhecia aquela receita? Quem era ela de verdade? Os segredos que aquela mulher guardava não estavam mais escondidos atrás de um olhar humilde. Estavam ali, servidos num prato, e ele percebeu, com uma clareza que o assustou, que desvendar esses segredos havia se tornado a coisa mais importante de sua vida. A noite que começou com a ameaça da ruína havia se transformado em uma noite de revelação, e o futuro de Ricardo, assim como o de Ana, jamais seria o mesmo. O som do garfo de Ricardo batendo no chão de cerâmica quebrou o feitiço que o sabor havia lançado sobre ele. Foi o som da sua armadura de vidro se estilhaçando. Ana permaneceu imóvel, o coração na garganta, testemunhando um homem se afogar em suas próprias memórias. Os soluços que sacudiam os ombros largos de Ricardo não eram de um milionário, de um chefe, de um tirano. Eram de um menino órfão que acabara de reencontrar o fantasma de sua mãe no prato mais improvável. A compaixão que ela sentiu foi tão avassaladora que suprimiu seu próprio medo. Ela deu um passo hesitante em sua direção, a mão estendida, sem saber se deveria oferecer consolo ou apenas fugir. Ricardo sentiu o movimento dela. Com um esforço monumental,
ele se recompôs. Engoliu o nó na garganta, puxou o ar com força e passou as costas da mão pelo rosto, limpando as lágrimas com um gesto furioso, como se estivesse com raiva de sua própria vulnerabilidade. Ele se endireitou, a máscara de frieza deslizando de volta para o lugar, mas agora estava rachada, e através das fissuras, seus olhos cinzentos a fitavam com uma intensidade que era uma mistura de dor, espanto e uma curiosidade desesperada. "Onde?", disse ele, a voz rouca e baixa, cada palavra carregada com o peso da emoção que ele tentava suprimir. "Onde você aprendeu a fazer esse prato?" A pergunta era a única coisa que importava em todo o universo naquele momento. Ana recuou o passo que dera. A vulnerabilidade dele havia desaparecido tão rápido quanto aparecera, substituída por uma urgência que era quase uma acusação. Ela agarrou-se à única verdade que tinha. "É do livro de receitas da minha avó", respondeu ela, a voz pouco mais que um sussurro. "É uma receita de família. Ela o chamava de pesce alla acqua pazza, mas a nossa versão é um pouco diferente. É a comida da minha infância. Comida da infância dele também." A coincidência era tão impossível que beirava o milagre ou a feitiçaria. Ricardo a encarou, procurando por algum sinal de engano, alguma mentira em seus olhos castanhos e honestos, mas não encontrou nada além de exaustão e sinceridade. Livro de receitas da avó dela. A informação não resolvia o mistério, apenas o aprofundava. Do lado de fora da porta da cozinha, a equipe esperava em um silêncio tenso. Eles tinham ouvido o choro, tinham ouvido o baque do garfo. Ninguém ousava se mover. Carlos, o gerente, estava suando frio, imaginando que tipo de catástrofe estava se desenrolando. Jean-Pierre, por outro lado, tinha um pequeno sorriso de satisfação nos lábios. Finalmente, pensou ele, a farsa acabou. Ele provou a comida camponesa dela e a está despedaçando. Mas quando Ricardo abriu a porta, a expressão em seu rosto não era a que ninguém esperava. Não havia fúria. Havia uma calma estranha, uma resolução de aço. Ele passou o olhar por todos, demorando-se uma fração de segundo no rosto presunçoso de Jean-Pierre. "A noite não acabou", declarou ele. "Os clientes ainda estão aí, voltem ao trabalho." Então, ele se virou e olhou diretamente para Ana, que permanecia no centro da cozinha como o olho de um furacão. "E você", disse ele, alto o suficiente para que todos ouvissem com clareza. "A partir de amanhã, seu lugar não é mais na pia, é no fogão. Você se apresenta às 8 da manhã, como chefe." Um suspiro coletivo percorreu a cozinha. O queixo de Jean-Pierre caiu, seu rosto passando de presunçoso para um tom pálido de choque e fúria. Carlos olhou de Ricardo para Ana, a boca aberta em um "o" silencioso. A lavadora de pratos, a nova chefe. Era impensável. Ricardo não esperou por reações. Ele se virou e saiu, marchando pelo corredor e voltando para o salão, deixando para trás um rastro de caos e um novo mito que acabara de nascer. Ana ficou ali parada, o avental branco parecendo um manto real, o peso daquelas palavras se assentando sobre seus ombros. Chefe. Ela era a nova chefe. A palavra que fora seu sonho mais secreto agora era seu título, sua realidade. E isso a aterrorizava mais do que qualquer outra coisa naquela noite surreal. O resto da noite passou como um borrão. A notícia se espalhou como fogo. Anton Blanchard, ao sair, fez questão de parar na porta da cozinha. Ele não entrou, apenas olhou para dentro, seus olhos encontrando os de Ana. Ele deu um aceno de cabeça, um gesto de respeito profundo e disse a Carlos: "Cuide bem do seu tesouro. O que vocês têm aí é mais raro do que qualquer estrela Michelin." Quando o último cliente foi embora e as luzes do salão foram diminuídas, Ana finalmente se permitiu sentar. Suas pernas tremiam. Seus colegas de trabalho a tratavam com uma deferência desconcertante. Ofereciam-lhe água, café. Perguntavam se ela precisava de algo. Jean-Pierre, por outro lado, havia desaparecido, evaporado em uma nuvem de orgulho ferido. A jornada de ônibus para casa foi surreal. Ana olhava pela janela as luzes da cidade passarem, mas não as via. Em sua mente, ela repassava cada momento da noite. O pânico, a decisão, o cheiro dos temperos, o olhar desfeito de Ricardo. Ela apertava a alça de sua bolsa, onde sentia o peso fantasma do caderno de receitas de sua avó. Ele não era mais apenas uma coleção de memórias.
Era a chave para um futuro que ela nunca ousou imaginar. Ela chegou ao seu pequeno e humilde apartamento bem depois da meia-noite. A porta se abriu com um rangido familiar. Na sala, a única luz vinha de um pequeno abajur. Enrolado no sofá debaixo de uma manta do Batman, estava Lucas, que adormecera esperando por ela. Seu coração se apertou com uma mistura de amor e culpa. Ela se ajoelhou ao lado dele, afastando uma mecha de cabelo de sua testa. Ele era a razão de tudo, a razão de ela aguentar os dias de trabalho exaustivos, e agora a razão de ela ter encontrado a coragem para lutar. Lucas se mexeu e abriu os olhos sonolentos. Mamãe, você chegou... Cheguei, meu amor, sussurrou ela, abraçando-o com força. O cheiro do cabelo do filho era o melhor perfume do mundo. Desculpe a demora. O trabalho foi complicado hoje. Você parece cansada, disse ele bocejando. E feliz. Seus olhos estão brilhando. As crianças veem tudo. Ana sorriu. Um sorriso genuíno que vinha do fundo da alma. Sim, meu filho. Mamãe está cansada. E muito, muito feliz. Algo muito bom aconteceu hoje. Ela não entrou em detalhes. Como explicaria a um menino de 10 anos a complexidade daquela noite? Em vez disso, ela prometeu a si mesma que ele sentiria a diferença. A vida deles ia mudar. Enquanto Ana colocava seu filho na cama e sentia a paz de seu lar modesto, Ricardo entrava em sua própria casa. Mas casa não parecia a palavra certa. Era uma mansão, um monumento frio e silencioso ao seu sucesso. O mármore do hall de entrada ecoava seus passos, amplificando o vazio. Não havia cheiro de comida, nem manta do Batman no sofá. Apenas o silêncio e o cheiro fraco de produto de limpeza. No topo da escada, uma porta se abriu. Sofia, sua filha, apareceu já de pijama. Seus olhos, tão parecidos com os de Helena, a observavam com a desconfiança habitual. Pai, você demorou. Não era uma pergunta, era uma constatação. Foi uma noite longa, querida, disse ele, a voz mais suave do que o normal. A interação usual seria essa. Ele iria para seu escritório, ela para seu quarto. Um abismo de silêncio entre eles. Mas hoje era diferente. O sabor do prato de sua mãe ainda estava em sua língua, e com ele, a memória do que era uma família. Ele olhou para Sofia, não como um projeto a ser gerenciado, mas como sua filha, a única família que lhe restava. Sabe, Sofia, começou ele, a voz um pouco desajeitada. Hoje, no restaurante, eu provei um prato que me fez lembrar da sua avó Laura. Sofia ergueu as sobrancelhas. Ela mal se lembrava da avó paterna, que morrera quando ela era muito pequena. Seu pai quase nunca falava dela. A vovó Laura, ela perguntou, a curiosidade vencendo a indiferença. Sim, ela fazia um peixe com tomate e ervas. Era o meu prato favorito no mundo. E hoje, alguém o fez exatamente da mesma maneira. Pela primeira vez em anos, ele não estava falando de negócios, de notas, de aulas de equitação. Ele estava compartilhando uma memória. Uma pequena fresta se abriu no muro entre eles. Era gostoso? Perguntou Sofia, descendo alguns degraus. Ricardo sorriu. Um sorriso pequeno, enferrujado pela falta de uso, mas real. Era o melhor sabor do mundo. Ele não disse mais nada. Apenas deu boa noite e subiu as escadas. Mas naquela noite, o corredor entre o quarto dele e o dela pareceu um pouco mais curto. Na manhã seguinte, Ana acordou antes do despertador, o estômago revirando de ansiedade. Ela ficou um longo tempo em frente ao seu guarda-roupa modesto. O que uma chefe veste? Ela não tinha uniformes brancos impecáveis. Acabou escolhendo sua melhor calça preta e uma blusa branca simples, sentindo-se uma impostora. Ao chegar ao Sabor em Luxo, pela entrada dos funcionários, a atmosfera era elétrica. Todos paravam o que estavam fazendo para olhá-la passar. Os olhares não eram mais de pena ou indiferença. Eram de assombro. Carlos a interceptou no corredor. Ana, bom dia, chefe. Ele estendeu a ela um uniforme branco, dobrado e passado. O senhor Ricardo mandou preparar para você. O seu armário agora é o que era do Antoine. Vestir aquele uniforme foi uma das coisas mais aterrorizantes e emocionantes de sua vida. Servia perfeitamente. Quando ela entrou na cozinha, o silêncio caiu novamente. Léo, o jovem cozinheiro, sorriu para ela. Bom dia, chefe. Outros seguiram o exemplo.
O único que não o fez foi Jean-Pierre, que estava afiando facas em um canto com uma violência contida, recusando-se a olhar para ela. A Guerra Fria havia começado. Pouco depois, o telefone da cozinha tocou. Era a secretária de Ricardo. O Sr. Ricardo gostaria de vê-la em seu escritório, chefe Ana. O título ainda soava estranho. Seu coração martelava enquanto ela caminhava pelos corredores luxuosos até o escritório dele. Era um território que ela nunca imaginara pisar. A sala era como o dono, grande, impecável, com painéis de madeira escura, uma mesa enorme e uma parede de vidro que oferecia uma vista panorâmica da cidade. Ricardo estava de pé, olhando pela janela, de costas para a porta. "Sente-se, por favor", disse ele sem se virar. Ana sentou-se na cadeira em frente à mesa, as mãos suando. Ele se virou e a encarou. Hoje ele era todo negócios. Seus olhos não mostravam nenhum vestígio da emoção da noite anterior. "Eu a chamei para formalizar a situação. Como eu disse, a partir de hoje você é a chefe de cozinha interina do Sabor em Luxo." Ele deslizou um contrato pela mesa. "Seu salário está estipulado aí. É 10 vezes o que você ganhava. Se os resultados se mantiverem, o cargo se tornará permanente em 3 meses. Ana olhou para o número no papel. Era mais dinheiro do que ela já vira em sua vida. Ela poderia dar a Lucas uma vida melhor, mudar-se para um bairro mais seguro, talvez até mesmo começar a guardar dinheiro para a faculdade dele. As lágrimas brotaram em seus olhos. "Senhor, eu não sei o que dizer. Obrigada." "Não me agradeça", disse ele, a voz firme. "Agradeça ao seu talento. Você salvou meu restaurante ontem e me surpreendeu." Ele fez uma pausa escolhendo as palavras. "Agora sobre o prato de ontem." Ele se inclinou para a frente, a intensidade de volta em seu olhar. "Você disse que a receita era da sua avó. De onde ela era? Onde ela aprendeu a cozinhar?" Ele estava caçando, buscando a ponta solta que ligaria o passado dele ao dela. "Minha avó se chamava Lídia. Ela nasceu e cresceu em uma pequena vila na Toscana, na Itália. Veio para o Brasil muito jovem. Ela aprendeu tudo com a mãe e as tias dela. Dizia que as melhores receitas não estão nos livros, mas nas mãos e no coração." Toscana. O coração de Ricardo deu um salto. Sua mãe também tinha raízes na Toscana. Não podia ser uma coincidência. Qual era o nome da vila? Ele pressionou. Ana franziu a testa, buscando na memória. Ela não falava muito de lá. "Acho que se chamava Montefiore. Algo assim." "Por que, senhor?" Ricardo recostou-se na cadeira, a mente a 1000 por hora. Montefiore. Ele tinha um nome, um lugar para começar sua busca. "Apenas curiosidade", mentiu ele. "Gosto de conhecer a história por trás da comida." A conversa mudou para o cardápio, para os fornecedores, para a gestão da equipe. Era profissional, mas por baixo da superfície havia uma corrente elétrica. A consciência compartilhada do que havia acontecido na noite anterior. A intimidade de uma emoção crua exposta, mesmo que não falassem sobre isso. Ele se viu observando a maneira como a luz da janela batia no rosto dela, o brilho de inteligência em seus olhos, enquanto ela falava sobre ingredientes. Ela, por sua vez, estava ciente de cada movimento dele, da maneira como sua voz profunda a afetava. Eram 2 mundos colidindo, o do luxo e o da simplicidade, unidos por um segredo e um sabor. "É tudo por agora, chefe Ana", disse ele, levantando-se, sinalizando o fim da reunião. "A cozinha é sua. Mostre a eles o que você pode fazer." Ana levantou-se também. "Eu farei o meu melhor, Sr. Ricardo." Quando ela estendeu a mão para apertar a dele, um gesto formal, o contato de suas peles enviou um choque inesperado através de ambos. A mão dele era grande e quente, envolvendo a dela, que era menor e calejada. Por um instante seus olhos se encontraram, e o mundo profissional desapareceu. Havia apenas um homem e uma mulher, ligados por um mistério que mal começavam a entender. Ana retirou a mão rapidamente, o rosto corado. Ela saiu do escritório com o contrato na mão e um turbilhão de emoções no peito. Ao entrar na cozinha, vestindo seu novo uniforme, a autoridade recém-conferida, envolvendo-a como um escudo, ela deu de cara com Jean-Pierre. Ele a bloqueava, um olhar de puro desdém no rosto. "Então a Cinderela agora acha que é a rainha do baile." Ele zombou, baixo o suficiente para que só ela ouvisse.
Vamos ver quanto tempo você dura quando o encanto acabar, lavadora de pratos. Ana o encarou, a determinação solidificando-se em seu olhar. A batalha pela noite havia sido vencida, mas a guerra pelo controle daquela cozinha e pelo seu próprio futuro estava apenas começando. O veneno nas palavras de Jean-Pierre era palpável, uma névoa tóxica projetada para desestabilizá-la. Vamos ver quanto tempo você dura quando o encanto acabar, lavadora de pratos. Por um instante, a antiga Ana, a mulher que se encolhia e pedia desculpas pela sua própria existência, ameaçou emergir. O medo gelado subiu por sua espinha, mas então ela sentiu o peso do contrato no bolso do seu novo uniforme e lembrou-se do olhar de Ricardo, não o olhar do chefe, mas o do homem vulnerável que ela vira chorar. Ela não estava mais lutando apenas por si mesma. Ana respirou fundo, o ar da cozinha agora cheirando a oportunidade, não mais a vapor e restos. Ela olhou diretamente nos olhos de Jean-Pierre, não com raiva, mas com uma calma gélida que era muito mais eficaz. O encanto não vai acabar, Jean-Pierre, disse ela, a voz firme e clara para que os outros cozinheiros que fingiam não ouvir pudessem escutar perfeitamente. Porque não é mágica, é trabalho, e há muito trabalho a ser feito. Ela deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dele, forçando-o a dar um passo para trás. O molho holandês para o serviço do almoço estava se separando ontem. Quero que você o refaça. E desta vez, use a técnica de banho-maria que o chefe Antoine lhe ensinou, e que você parece ter esquecido. Eu mesma vou verificar antes de sair para o salão. A ordem foi precisa, técnica e inatacável. Ela não o insultou. Ela questionou sua competência profissional na frente da equipe, usando as próprias armas dele contra ele. Um silêncio chocado tomou conta da cozinha. Jean-Pierre ficou vermelho, uma mistura de fúria e humilhação. Recusar seria admitir a incompetência. Obedecer seria admitir a liderança dela. Preso, ele rosnou um sim, chefe, por entre os dentes e se virou bruscamente, o barulho de suas panelas sendo a única expressão de sua raiva. Ana havia vencido a primeira escaramuça. O respeito dos outros, antes hesitante, começou a se solidificar. Eles viram que ela não era uma chefe por acaso. Ela era uma chefe com autoridade. O primeiro serviço completo sob o comando de Ana foi um teste de fogo. Ela não tentou replicar o estilo excessivamente complexo de Antoine. Em vez disso, ela simplificou. Manteve os pratos principais, mas focou na execução perfeita e na exaltação do sabor dos ingredientes frescos. Menos espuma, mais sabor, ela dizia à equipe. Quero que o cliente sinta o gosto do peixe, não de 5 molhos que o escondem. No início, a equipe estava nervosa, acostumada a uma coreografia diferente, mas a calma de Ana era contagiante. Suas instruções eram claras, sua organização impecável. Ela se movia pela linha de montagem, provando um molho aqui, ajustando um tempero ali, a mão sempre firme. Jean-Pierre, amargurado, tentou uma sabotagem sutil. Ele, acidentalmente, salgou demais a base de uma sopa. Ana, com o paladar apurado pela necessidade de fazer muito com pouco, pegou o erro imediatamente. Léo, chamou ela, ignorando Jean-Pierre. Esta base está comprometida, descarte-a. Vamos começar de novo, rapidamente. Batatas, alho poró, caldo de galinha. Agora. Ela não fez uma cena, não o acusou. Simplesmente contornou o problema com eficiência, o que foi uma humilhação ainda maior para o subchefe. Ao final do serviço, a cozinha estava cansada, mas havia um novo sentimento no ar. Orgulho. Os pratos voltavam vazios, e os garçons traziam elogios dos clientes que comentavam sobre a honestidade e a alma da comida. Ricardo observava tudo. Ele havia instalado uma pequena câmera em seu escritório, que transmitia ao vivo o movimento da cozinha. Ele se viu hipnotizado, não pela operação logística, mas por ela. Ele a viu liderar, provar, corrigir. Viu a paixão em cada gesto. Viu o momento em que ela lidou com a sabotagem de Jean-Pierre com uma graça e inteligência que o deixaram profundamente impressionado. Ele não estava apenas observando uma funcionária, estava testemunhando o desabrochar de uma artista. Essa fascinação o impelia a encontrar desculpas para ir até a cozinha. Vim verificar o estoque de vinhos, dizia ele, apenas para ficar parado por alguns minutos, observando-a trabalhar,
o coração batendo um pouco mais rápido quando seus olhos se cruzavam por cima das panelas fumegantes. Em seu santuário de vidro e aço, longe dos olhos da equipe, Ricardo fazia mais do que observar. Ele pegou o telefone e ligou para um número em Genebra. Era um serviço exclusivo para os ultra-ricos, uma agência de investigação privada conhecida por sua discrição e eficiência. Bom dia, aqui é Ricardo Alencar, disse ele. Preciso de seus serviços, uma pesquisa genealógica e histórica. O lugar é uma pequena vila na Toscana chamada Montefiore. Quero que encontrem tudo o que puderem sobre uma mulher chamada Lídia Rossi, que viveu lá provavelmente entre os anos 40 e 60. E mais importante, quero saber se ela tinha alguma conexão com a família de Laura Bellini. Ele deu o nome de solteira de sua mãe, sentindo um arrepio ao dizê-lo em voz alta. Contratar detetives para investigar o passado da sua própria família parecia surreal, mas a necessidade de entender sua conexão com Ana era uma força avassaladora. A semana passou voando, uma rotina de trabalho intenso e momentos roubados. A atração entre eles era uma panela de pressão, o vapor sibilando por baixo da tampa da profissionalidade. Um dia, enquanto Ana se esticava para alcançar uma prateleira alta, Ricardo entrou na despensa. Ele se moveu para ajudá-la, seus corpos roçando um no outro no espaço apertado. Um choque elétrico breve, mas potente, passou por ambos. Eles se afastaram rapidamente, os rostos corados, um pedido de desculpas murmurado pairando no ar carregado. Nenhum dos dois conseguia esquecer a sensação. Na sexta-feira, após um serviço de jantar particularmente brutal e bem-sucedido, o esgotamento finalmente se instalou. A equipe partiu, deixando a cozinha silenciosa e bagunçada. Ana ficou para trás para planejar o cardápio do dia seguinte, sentindo-se exausta, mas satisfeita. Ela não ouviu Ricardo entrar. Uma noite e tanto, chefe, disse a voz grave dele atrás dela. Ela se virou assustada. Senhor Ricardo, pensei que já tinha ido. Eu estava esperando, disse ele simplesmente. Você ainda não comeu. Não era uma pergunta. Ele pegou uma frigideira limpa, um pouco de massa fresca que sobrara, alho, azeite e pimenta. Sob o olhar chocado de Ana, o milionário dono do restaurante começou a cozinhar para ela. Seus movimentos eram desajeitados, incertos, mas cheios de intenção. Em poucos minutos ele lhe apresentou um prato simples de aglio e óleo. Não é um robalo pochado, mas... ele disse, com um sorriso tímido. Eles se sentaram em um canto da cozinha silenciosa, comendo diretamente das panelas, a formalidade esquecida. E pela primeira vez, eles conversaram. Como está o Lucas? Perguntou ele. Ele está bem, feliz. Eu pude comprar as chuteiras novas que ele tanto queria, disse ela, a voz embargada de emoção. É a primeira vez que compro algo para ele sem ter que calcular cada centavo. Obrigada. Eu é que agradeço, Ana, disse ele, usando o primeiro nome dela de uma forma que soou incrivelmente íntima. E a Sofia? Como ela está? Ricardo suspirou. Ela é uma adolescente. É como viver com um ouriço muito inteligente e sarcástico. Mas estamos tentando. Falei de você para ela, da chefe que cozinha com memórias. Naquela cozinha silenciosa, sob a luz fraca da emergência, eles não eram o chefe e a funcionária. Eram apenas um homem e uma mulher, pais solteiros, cada um carregando suas próprias cicatrizes, encontrando um inesperado refúgio um no outro. No domingo, o sol brilhava. Ana, aproveitando seu primeiro dia de folga em muito tempo, levou Lucas ao parque da cidade como havia prometido. Ele corria com suas chuteiras novas, chutando uma bola com uma alegria pura que enchia o coração dela. Ana sentou-se num banco, observando-o, sentindo uma paz que não sentia há anos. Ele joga bem. A voz de Ricardo a sobressaltou. Ele estava parado ali, ao lado do banco, vestido casualmente com jeans e uma camisa polo, parecendo mais jovem e mais relaxado do que ela jamais o vira. Ao seu lado estava Sofia, que olhava para a cena com uma expressão de tédio estudado, mas seus olhos curiosos traíam seu interesse. Senhor Ricardo, Sofia, o que fazem aqui? Gaguejou Ana, levantando-se. Sofia precisava de um pouco de ar fresco, disse ele, o brilho nos olhos sugerindo que não era uma coincidência. Este é o seu filho, Lucas. Lucas, vendo a mãe com estranhos, correu até eles, a bola debaixo do braço.
Lucas, este é o meu chefe, o Sr. Ricardo, e a filha dele, Sofia, apresentou Ana. Oi, disse Lucas com a simpatia natural de uma criança. Você quer jogar bola comigo? Perguntou ele diretamente a Sofia. Sofia olhou para ele como se ele fosse de outro planeta. Eu não corro atrás de bolas. Suja os sapatos, disse ela com desdém. Lucas deu de ombros. Problema seu, é divertido. E voltou correndo para o gramado. Ricardo riu, um som genuíno e caloroso. Me desculpe por ela. O ouriço em ação. Está tudo bem, disse Ana sorrindo também. Eles ficaram ali observando seus filhos, dois mundos tão diferentes, orbitando o mesmo sol. Ele, o homem rico com sua filha protegida e cínica. Ela, a mulher batalhadora com seu filho de espírito livre. E, no entanto, naquele momento eles eram apenas pais. Um vislumbre de um futuro possível, uma família improvisada, passou pela mente de ambos, assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Na segunda-feira, a realidade do trabalho voltou, mas algo havia mudado. A barreira entre eles estava mais fina, a tensão mais doce. Ricardo estava em seu escritório quando um e-mail com a etiqueta urgente apareceu em sua caixa de entrada. Era da agência de investigação. Seu coração acelerou. Com as mãos trêmulas ele abriu. Assunto: Investigação Montefiore. Resultados iniciais. Prezado Sr. Alencar, concluímos a fase inicial de nossa pesquisa sobre Lídia Rossi e Laura Bellini na vila de Montefiore, Toscana, durante o período solicitado. Nossos contatos locais e a pesquisa nos arquivos da cidade revelaram algo significativo. Não se trata de uma coincidência. Lídia Rossi, avó materna de Ana Ribeiro, e Laura Bellini, sua mãe, não eram apenas contemporâneas ou vizinhas. De acordo com múltiplos registros e o testemunho de um dos moradores mais antigos da vila, elas eram melhores amigas. Inseparáveis. A comunidade local as chamava de Le Inseparabili. Elas cresceram juntas, frequentaram a mesma pequena escola e, o mais relevante para sua investigação, aprenderam a cozinhar na cozinha uma da outra. A mãe de Laura era famosa por seus pratos com carnes e a mãe de Lídia por seus pratos com peixes e frutos do mar. As duas meninas, aparentemente, trocavam segredos e receitas constantemente. O prato que o senhor descreveu, o peixe em água louca, era uma especialidade da família Rossi, que Laura Bellini aprendeu e adaptou, tornando-o um de seus pratos de assinatura para a própria família. Essencialmente, Sr. Alencar, o livro de receitas da avó de sua chefe e as memórias de sua mãe nasceram da mesma fonte, a amizade delas. Aguardamos suas instruções para aprofundar a pesquisa. Ricardo recostou-se na cadeira, o ar faltando em seus pulmões. Ele leu o e-mail novamente, e uma terceira vez. Não era um milagre, não era feitiçaria, era um legado, uma história de amizade entre duas mulheres, décadas atrás, em uma pequena vila italiana, que havia se estendido através do tempo e do oceano para uni-los de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado. Sua conexão com Ana não era um acaso. Estava escrita no passado, tecida no tecido de suas próprias famílias. Ele olhou através do vidro de seu escritório na direção da cozinha. Ele não via mais apenas uma chefe talentosa ou uma mulher atraente. Ele via o fim de uma busca que ele nem sabia que estava fazendo. Ele via o destino. E agora, a pergunta que o consumia não era mais como, mas sim o que eu faço com essa verdade. A resposta ele sabia, mudaria tudo. A informação no e-mail de seu investigador era uma bomba de nêutrons no mundo de Ricardo. Ela destruiu todas as suas suposições, deixando intacta apenas a estrutura central de uma verdade inacreditável. Sua vida e a de Ana estavam entrelaçadas por fios tecidos 2 gerações antes. Ele passou o resto do dia em um estado de torpor, o relatório aberto em sua tela como um texto sagrado. Cada interação que tivera com Ana, cada olhar, cada toque acidental, foi recontextualizado. Não era apenas química, era história. Não era apenas atração, era o eco de uma amizade profunda e esquecida. Ele agora entendia a autoridade natural dela na cozinha, o respeito inato pelos ingredientes, a alma que o próprio carrasco da gastronomia havia identificado. Ana não estava apenas cozinhando,
estava canalizando o amor de Lídia e Laura. Essa revelação o mudou. A urgência de entender foi substituída por uma necessidade profunda de honrar aquele legado. Seu plano de conquistar Ana não era mais uma estratégia, mas uma peregrinação. Mas antes que ele pudesse dar o próximo passo em sua jornada pessoal, o último dragão do passado precisava ser abatido na cozinha. A oportunidade veio na forma da reserva mais importante do mês, as bodas de ouro do casal Monteiro, um dos industriais mais poderosos do país e clientes de longa data do Sabor em Luxo. A pressão era imensa. Uma noite perfeita solidificaria a nova reputação do restaurante sob o comando de Ana. Um erro seria um desastre. Jean-Pierre via a noite não como uma oportunidade para o restaurante, mas como sua última chance de destruição. Consumido pela inveja, ele observava Ana e Ricardo, notando os olhares mais demorados, a familiaridade crescente. Ele sabia que estava perdendo o jogo. E como um jogador desesperado, ele decidiu virar o tabuleiro. Seu plano era diabólico em sua simplicidade. O prato principal da noite era uma criação complexa do livro de Ana. Um cordeiro assado lentamente, com uma crosta de ervas e pistache, que exigia uma preparação meticulosa. Na tarde do evento, enquanto a cozinha fervilhava de atividade, Jean-Pierre viu sua chance. Ana, por um momento, deixou sua bolsa pessoal que continha o precioso livro de receitas de sua avó, em um canto do seu pequeno escritório adjacente à cozinha. Ele entrou sorrateiramente, o coração batendo forte, e pegou o livro. Seu objetivo era duplo. Sem o livro, Ana poderia se atrapalhar com as medidas exatas sob pressão, e ele poderia, mais tarde, encontrar o livro e acusá-la de ser uma fraude que não conseguia cozinhar sem suas anotações. Mas ele não contava com a lealdade que Ana havia construído. Léo, o jovem cozinheiro que idolatrava Ana, viu Jean-Pierre saindo do escritório com um volume suspeito debaixo do dolmã. O estômago de Léo gelou. Por minutos ele travou uma batalha interna, o medo do subchefe contra sua admiração por Ana. A admiração venceu. Com as mãos trêmulas, ele se aproximou de Ana. «Chefe», sussurrou ele, eu acho que vi o Jean-Pierre saindo do seu escritório. Ele estava escondendo alguma coisa. O coração de Ana afundou. Ela correu para o escritório. A bolsa estava aberta. O livro havia sumido. Pânico branco e quente a ameaçou, mas ela o empurrou para o fundo. Ela não era mais a lavadora de pratos assustada. Ela era uma general. Voltando para a cozinha, ela viu o sorriso presunçoso no rosto de Jean-Pierre. Ela sabia que uma confrontação direta resultaria em negações e caos no meio do serviço. Então, ela montou uma armadilha. «Equipe, atenção!» disse ela em voz alta, a calma projetando confiança. «Mudança de planos no prato principal. O molho de hortelã para o cordeiro. Quero fazer a receita original da minha avó. É muito específica. Léo, por favor, pegue meu livro de receitas na minha bolsa no escritório.» Era um blefe. O livro não estava lá. Os olhos de Jean-Pierre se arregalaram por uma fração de segundo. Ele estava encurralado. Se Léo não encontrasse o livro, a suspeita cairia sobre ele. «Não há necessidade de incomodar o garoto, chefe», disse Jean-Pierre, a voz escorrendo sarcasmo. «Eu mesmo vi seu livrinho velho mais cedo. Estava caído perto da minha estação. Aqui está.» E com um gesto teatral, ele tirou o livro de dentro de seu armário e o colocou na bancada. «Tome mais cuidado com suas coisas.» O silêncio na cozinha era ensurdecedor. A mentira era tão óbvia, tão descarada, que ninguém conseguia respirar. Ana caminhou lentamente até a bancada e pegou seu livro, abraçando-o contra o peito. «Obrigada, Jean-Pierre», disse ela, os olhos fixos nos dele. «Muito obrigada por encontrá-lo para mim.» Naquele exato momento, como se guiado pelo destino, Ricardo entrou na cozinha. «Como estamos para a mesa dos Monteiro?» perguntou ele antes de sentir a tensão anormal no ar. «O que está acontecendo?» Ana olhou para Ricardo e, pela primeira vez, permitiu que sua vulnerabilidade aparecesse. Jean-Pierre foi muito gentil. Ele encontrou o livro de receitas da minha avó no armário dele. Ricardo olhou de Ana para o rosto pálido e suado de Jean-Pierre. Ele entendeu tudo em um instante. A sabotagem, a mentira, a traição. A fúria que subiu nele era glacial. «Tire o uniforme», disse Ricardo a Jean-Pierre,
a voz baixa e mortal. Monsieur Ricardo, eu posso explicar. Foi um mal-entendido. Tire o uniforme, repetiu Ricardo, mais alto desta vez. Você não é um cozinheiro. Você é um sabotador. Você não tem alma, não tem honra. Pegue suas coisas e saia do meu restaurante. Agora. Se eu te vir aqui novamente, chamo a polícia. Derrotado, humilhado na frente de toda a equipe, Jean-Pierre arrancou o dolman e o jogou no chão, saindo da cozinha sem dizer mais uma palavra. O último fantasma havia sido exorcizado. Ana, com o apoio de sua equipe leal e a proteção de Ricardo, serviu uma refeição impecável para o casal Monteiro, recebendo aplausos do salão. Alguns dias depois, a paz havia se instalado na cozinha. Ricardo chamou Ana ao seu escritório. Ana, começou ele, o tom formal escondendo um nervosismo que ela nunca vira antes. Eu preciso te mostrar uma coisa. Algo que vai mudar tudo. Você confiaria em mim para fechar o Sabor em Luxo por uma noite? Apenas para nós dois. Intrigada e com o coração acelerado, Ana concordou. Eu confio em você, Ricardo. Na noite combinada, ela chegou ao restaurante e o encontrou mergulhado na penumbra. O salão principal, geralmente barulhento e cheio, estava vazio e silencioso. No centro, uma única mesa estava posta para dois, iluminada por um mar de velas. Uma suave melodia de piano, uma velha canção italiana, tocava ao fundo. Ricardo estava esperando por ela, não de terno, mas com uma camisa de linho simples, parecendo um homem prestes a fazer a proposta mais importante de sua vida. Boa noite, Ana, disse ele, a voz embargada. Ele a conduziu à mesa e, em vez de sentar-se, foi para a cozinha. Momentos depois, ele retornou com 2 pratos. Era o pesce alla acqua pazza, o prato que começara tudo. Eu sei que não está perfeito como o seu, disse ele, mas eu cozinhei pensando na história por trás dele. Enquanto comiam, ele começou a falar. Ele lhe contou sobre a investigação, sobre a vila de Montefiore. Então ele deslizou pela mesa o relatório impresso e uma foto. Era uma imagem antiga, em preto e branco, de 2 meninas adolescentes de braços dados, rindo sob o sol da Toscana. Uma delas, Ana reconheceu instantaneamente pelas fotos antigas de sua família. Era sua avó, Lídia. A outra, ela percebeu com um choque, tinha os olhos de Ricardo. Essa é a sua mãe? Sussurrou Ana, as lágrimas brotando. Sim, disse Ricardo. Lídia e Laura, le inseparabili. As inseparáveis. Ana, a receita no seu livro, não é apenas a receita da sua avó. É a receita da amizade delas, do amor delas. Quando você cozinhou aquele prato, você não estava apenas fazendo comida. Você estava me devolvendo um pedaço da minha mãe que eu pensei ter perdido para sempre. Você estava me devolvendo a mim mesmo. Ele se levantou, contornou a mesa e parou atrás dela. Ele pegou as mãos dela, as mãos calejadas de lavadora de pratos, que se tornaram mãos de uma chefe mestra. Por anos eu vivi em um mundo cinza. A dor, a perda, elas me transformaram em um homem frio, exigente. Eu construí este império, mas estava vazio. E então você apareceu, vinda do lugar mais improvável. E você trouxe as cores de volta. Aquele prato não me devolveu apenas a memória da minha mãe. Ele me devolveu a capacidade de sentir. E a pessoa que eu mais quero sentir, amar e proteger pelo resto da minha vida é você, Ana. Ana se virou na cadeira para encará-lo, o rosto banhado em lágrimas de pura emoção e espanto. A história era tão linda, tão impossível, que só podia ser verdade. Ele se inclinou, e o beijo que se seguiu não foi de chefe e funcionária, nem de milionário e mulher humilde. Foi o beijo de 2 almas que viajaram através do tempo e da tragédia para se encontrarem finalmente em casa. 1 ano depois. A placa do restaurante não dizia mais Sabor em Luxo. Agora, em uma caligrafia elegante e dourada, lia-se Montefiore. E abaixo, Culinária com alma por chefe Ana Ribeiro. Era a reserva mais cobiçada da cidade. O cenário não era mais o restaurante, mas um domingo à tarde, em uma casa espaçosa com um grande jardim. O riso ecoava pelo gramado. Lucas, agora com 11 anos, estava tentando pacientemente ensinar Sofia, de 13, a chutar uma bola de futebol.
Não, Sofia, você tem que chutar com o peito do pé, não com a ponta, senão você vai quebrar a unha. Ele gritava exasperado. Não enche, Lucas. Eu sou melhor em xadrez, retrucou ela. Mas ela estava rindo, e a barreira de gelo que antes a cercava havia derretido, revelando uma jovem divertida e inteligente. Na cozinha de plano aberto que dava para o jardim, Ana e Ricardo cozinhavam juntos. Ele era seu sous-chefe particular nos fins de semana, desajeitado, mas entusiasmado. Ele a abraçou por trás enquanto ela mexia em uma panela, o cheiro familiar de alho e tomate enchendo o ar. Cuidado, ou vai queimar o molho do almoço, brincou ela, inclinando a cabeça para trás para receber um beijo. Vale o risco, sussurrou ele. Sobre uma prateleira de honra na cozinha, o velho livro de receitas de capa de couro de Lídia descansava, aberto em uma página manchada. Ao lado dele, um porta-retrato com a foto em preto e branco de Lídia e Laura, as duas melhores amigas, sorrindo para a família que elas, sem saber, haviam ajudado a criar. Os quatro se sentaram à mesa no jardim. A conversa era caótica, barulhenta, cheia de provocações e amor. Ricardo segurou a mão de Ana por cima da mesa. Ele não via mais a lavadora de pratos que havia desafiado o mundo. Ele via sua parceira, a mãe de seus futuros filhos, a mulher que o salvara de si mesmo. E Ana, olhando para o homem ao seu lado, não via mais o chefe frio e intimidador. Via seu amor, o pai de sua nova filha, o homem cujo coração partido fora curado pela herança de amor que ela carregava em suas mãos e em seu coração. Eles haviam encontrado um no outro não apenas o amor, mas a prova de que as melhores receitas da vida são aquelas temperadas com história, destino e uma pitada de milagre. E assim termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça, inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.